Boa tarde, amigos. Vamos ao nosso evangelho de hoje, colocando um copo com água sobre a mesa e solicitando aos nossos amigos espirituais que higienizem nossos lares, teto, paredes e piso, a fim de fazermos um evangelho com muita paz e com muito amor. Antes, vou lembrar a vocês que a nossa casa, a casa do Dr. Antônio, a casa dos tarefeiros, já está funcionando. Porém, para que vocês possam fazer seus tratamentos presenciais ou à distância, é necessário que marquem seus horários pelos telefones 2605-6865 e 2606-6220, das 10 às 16 horas. Serão todos muito bem-vindos. Então vamos ao nosso evangelho de hoje, que eu vou começar lendo inteirinho, sem tirar, sem modificar uma palavra, uma declaração de uma rainha da França que aconteceu em Havre, 1863. Ela começa dizendo assim: quem poderia melhor do que eu compreender a verdade destas palavras de Jesus? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não o compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, essa realeza, não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar ao reino dos céus. Mas que desilusão e que humilhação, quando em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos, que os desprezava por não terem nas veias um sangue nobre. Só então compreendi a fatuidade, a inutilidade dos homens e das grandezas que tão avidamente nós buscamos sobre a terra. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupaste, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. E ela continua: ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não entre flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que podem abrir as portas dessa morada. Ela termina dizendo: tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais.
que lição maravilhosa essa rainha nos deu. Com esse desabafo, com essa sua sincera declaração, ao se deparar com a realidade. Ela nos informa que a realeza terrena acaba com a vida, mas que a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Nós chegamos neste planeta, todos nós, reencarnamos com planos, com certeza planos evolutivos, porém, para a nossa própria evolução até, nem sempre os que nos cercam têm igual propósito. Ver melhor dentro de sua falta de evolução, muitos gostariam que todas as rotas se subordinassem à dele e que todos os outros devem gravitar em torno dele. Este, com certeza, é o momento que vamos fazer a prova final. Deus nos coloca com pessoas que vão nos testar o grau de adiantamento, o degrau que já alcançamos. E aí que Kardec nos diz: une-te aos outros, sem querer, sem exigir que os outros se unam a ti. Sem esquecer que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Sem esquecer que são muitas sendas, isto é, caminhos estreitos, que marginam o teu. Porém, você não deve esquecer a estrada que te é própria. Avança destemeroso. Entenda que cada um enxerga a vida através dos próprios olhos. A evolução é uma escada infinita e cada um abrange a paisagem de acordo com o degrau a que se colocou, de acordo com o degrau que alcançou, lembrando sempre que a união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando, levando a paz e a harmonia nos ambientes que fomos chamados a servir e até podemos dizer que escolhemos para reencarnar. Estejamos atentos onde estivermos, pois foi este o lugar que escolhemos e que nos foi permitido viver. Sabem, nós duvidamos o pouco e a insignificância da boa vontade, que amparada pelo amor, que se converterá com o tempo em prosperidade comum. Emmanuel nos diz, através do nosso querido Chico Xavier, algumas sementes atendidas com carinho, cuidadas com carinho no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Portanto, amigos, estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos compartilham a marcha. Porque, segundo as sábias palavras do apóstolo, se nós possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho de cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e com contentamento. Vocês lembram do final da declaração da rainha? Quando ela dizia, tendes piedade dos que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces. Não vos esqueçais deles, ela disse. E ela está dizendo com muita sabedoria, ela já está do outro lado entendendo tudo isso.
Portanto, vamos seguir o seu conselho. Nós que podemos dizer que estamos aqui, ainda nos primeiros degraus dessa escada da evolução, nós que já fomos privilegiados em reencarnar neste mundo e ainda tivemos oportunidade de estar em contato com os ensinamentos que Kardec nos deixou. Desde 1857, com o seu primeiro livro, o Livro dos Espíritos, e depois uma coleção toda que nos explica, bonita de ler, mas muito mais bonita seria se cada um de nós a aplicasse. Ele nos diz assim, quando escreveu o Livro dos Espíritos, ele afirmou: todo aquele que se diz espírita serão os primeiros a ter a obrigação de praticar a caridade. Entenderam? Nós somos nós, né? Nós achamos que nós somos espíritas. Nem sabemos explicar direito o que é ser espírita, mas nós estamos seguindo a doutrina espírita. Então, terminando este evangelho, nós vamos tomar esse copo com água, vamos nos fortificar, e eu vou pedir a vocês que façamos todos juntos as vibrações para todos aqueles que sofrem no momento, em todo o planeta. Provas muito difíceis que nós nem chegamos a ter ainda. Vamos vibrar por todos os dirigentes de todos os países para que eles possam ouvir todas as intuições que lhes são dadas, que nunca deixaram de ser dadas a eles pelo plano espiritual, para que nós tenhamos um mundo melhor, um mundo com menos dor, com menos guerras, com menos sofrimentos. Vamos vibrar pelas casas de orações, pelos seus dirigentes e os seus trabalhadores. Que essas casas fiquem sempre abertas, dando amor e fraternidade a todos aqueles que os procuram em desespero. Vamos vibrar também pelos médicos, todos os que trabalham nessa área da medicina, que eles possam trabalhar com amor e juntamente com os medicamentos que eles dão para os seus pacientes, que eles possam aplicar palavras de conforto, de carinho, porque muitas vezes uma palavra de carinho tem muito mais força do que um medicamento. Vamos vibrar pelos velhos e pelos idosos. Pelos velhos que não têm mais conhecimento, entendimento, muitas vezes nem o seu nome mais eles lembram. Mas o plano espiritual, amoroso, sempre atento. Coloque junto deles, meus amigos, um parente do antepassado, alguém que faça com que eles lembrem todas aquelas histórias antigas, que isso eles nunca esquecem, para que eles se alegrem no final desta encarnação. Vamos vibrar pelos idosos também, os idosos cujos anos se passaram, mas que eles ainda têm entendimento, que eles agradeçam todos os dias a Deus o fato de eles estarem aqui ainda com sua mente sadia e que eles possam usar essa mente para ajudar a evolução do nosso planeta. Vamos vibrar pelas crianças de amanhã, de hoje, que são os homens de amanhã, que são os homens que vão, juntamente com os governantes dos países todos, fazer um mundo com mais amor, com mais fraternidade.
Então, meus amigos, terminando este evangelho com muita paz, eu vou solicitar a vocês que ao se deitarem, ao colocarem a sua cabeça no travesseiro, façam uma oração de amor para o mundo inteiro. O plano espiritual recolhe essas vibrações e depois ele distribuirá nos lugares em que eles veem que há mais necessidade. Tenham certeza disso. E assim nós vamos todos em paz, com as bênçãos do nosso Pai. E que eu possa voltar a fazer um novo evangelho para vocês, assim que me for permitido. Fiquem todos com Deus. Boa noite a todos.